Talvez você tenha visto nos últimos vídeos esse cenário aqui. Esse cenário é de outro lugar que não é a casa onde eu moro normalmente, que fica em Santa Catarina. Esse cenário aqui é de São Paulo. Eu estou em São Paulo. E São Paulo é um lugar que meio que naturalmente nos causa um certo estresse. Eu comentava com a minha filha outro dia que São Paulo tem um ruído, tem uma vibração estranha que deixa a gente assim meio nervoso. Mas, obviamente, não são apenas as grandes cidades. A gente passa por estresse em muitos momentos da nossa vida, porque a vida do ser humano hoje é mais ou menos estressante, não é? A gente vê uma notícia que às vezes está acontecendo do outro lado do mundo e aquilo nos estressa. A gente vê a situação do país, a situação de um vizinho, a nossa situação, e aquilo nos causa um incômodo, uma agitação interna. Às vezes o estresse está dentro de casa. Então, o que a gente pode fazer para amenizar essa situação e encontrar uma certa paz dentro de nós? Eu vou dar para você hoje aqui 5 dicas. A primeira coisa que você pode fazer é buscar se afastar energeticamente da situação. E eu sei que isso às vezes é um pouquinho difícil para nós brasileiros. Sabe por quê? O brasileiro tem um costume de se envolver com as coisas. Não é verdade? A gente encontra alguém, por exemplo, no supermercado, na farmácia, e você nunca viu a pessoa, mas imediatamente a gente consegue ter uma certa proximidade com a pessoa. Isso porque, na nossa cultura, naturalmente a gente se mistura com a situação. Outras culturas são diferentes. Na Europa, na América do Norte, é um pouco diferente. As pessoas se afastam energeticamente da situação. Então a gente tem que aprender a cultivar isso. Está acontecendo uma situação de estresse, o melhor que você puder, faça o que for possível para recolher-se energeticamente e manter o seu limite, uma certa distância da situação que está acontecendo. Porque afinal, nem sempre a situação é com a gente. A gente se estressa muitas vezes com coisas que não têm, aparentemente, nada a ver conosco. Você pode pensar que tem, mas diretamente não tem. Mas afinal, mesmo que tenha, será que não é possível você se recolher um pouquinho mais, ao invés de ir lá e se misturar com aquilo que está te causando um mal-estar? Então, afaste-se energeticamente, recolha a sua energia, crie um certo limite. Dessa maneira, você se afasta um pouco da situação e melhora seu estado interno. Um outro ponto para a gente considerar é que às vezes a gente se estressa por algo que a outra pessoa falou. E a gente se ofende, a gente se sente desrespeitado, a gente sente que o outro não nos considerou e muitas outras coisas. Mas lembre-se, o que a outra pessoa pensa a seu respeito não necessariamente é com a realidade de quem você é. Você não precisa se identificar com uma imagem que a outra pessoa criou na cabeça dela. Imagine que uma pessoa desconhecida, alguém passando na rua, olha para você e diz assim: "Ei, sua boba!" Você obviamente olha e pensa: essa pessoa é louca, ela nem me conhece. Mas pense que muitas vezes alguém até próximo de você não te conhece. Está falando a opinião dela, está falando de uma história que ela está pensando e com a qual você não precisa se identificar. Isso significa algo que um autor que eu gosto muito, chamado Dom Miguel Ruiz, diz em seu livro Os 4 Compromissos. Ele diz assim: não leve nada para o lado pessoal. E a gente pode tomar isso para a nossa vida como um grande remédio contra o estresse. Aquilo não é com você. Eu uso isso muito no trânsito, por exemplo, estando aqui em São Paulo. Seja lá o que for que esteja acontecendo ao meu redor, aquele motorista nervoso, não é comigo. Aquilo é problema dele. Eu me separo da situação e eu não levo para o lado pessoal. Um outro ponto, já que o nosso tema é desenvolver a paciência, é a gente se lembrar que tudo tem seu tempo. Se você faz um bolo, por exemplo, você tem que colocar o bolo lá no forno e esperar uns 30 minutos para assar aquele bolo. Tudo tem seu tempo.
as coisas na vida da gente também têm. Acontece que o nosso tempo humano muitas vezes é diferente do tempo de Deus. Deus tem o tempo dele. E as coisas, às vezes, levam um tempo a mais do que a gente imagina. E isso é muitas vezes para o nosso bem. A gente se estressa porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, muito rapidamente. Então, eu me lembro de uma frase da Bíblia que diz assim: as coisas têm seu tempo. Tem tempo de plantar, tempo de colher, tem tempo da gente falar, tempo da gente silenciar. Tudo tem seu tempo. E isso é de uma grande sabedoria. A gente pode tomar isso para tudo na nossa vida. Aguarde, espere. As coisas têm o seu tempo. E na hora que você estiver perdendo a paciência numa situação de estresse, lembre-se: será que esse tempo está levando um pouco mais e isso é a meu favor? Será que pode ser a meu favor? Será que isso tem o seu tempo e eu apenas tenho que respirar e esperar mais um pouquinho? Se a gente abre a cabeça para essa possibilidade, a gente já se acalma. A minha quarta dica é uma quarta dica para tudo na nossa vida. Sabe qual é? Acalme-se e respire profundamente. E eu sei que às vezes você está querendo tirar o seu sapato, jogar na cabeça de alguém, se descabelar, espernear, e eu estou aqui falando acalme-se, acalme-se. Mas é uma prática que a gente tem que ter sempre. A prática de prestar atenção na nossa respiração. Esse é um ponto principal para a gente se acalmar, porque isso é acessível para todo mundo, você está sempre respirando. E ao invés de colocar atenção numa situação de estresse, ou colocar a sua atenção nos seus pensamentos estressantes, desvie a atenção, volte-se para dentro. Você está respirando, você está viva, você possui a dádiva da vida, isso já é motivo para você ser grata. Então, respire profundamente e diga a si mesma, simplesmente acalme-se. E aqui vai a minha quinta dica para a gente se acalmar em situações de estresse. Essa é a dica de ouro. Isso é o que nos salva a todo momento e é a prática do perdão. E o que é perdão? Perdão significa que a gente olha para aquela situação e a gente se coloca, em nós uma energia amorosa e crística. Não foi isso que Cristo ensinou? Coloque em você essa energia amorosa e crística. E você pode pedir, por favor, Papai do Céu, me preencha com a tua energia amorosa e crística. E nesse momento eu perdoo. Eu perdoo o que está acontecendo, eu perdoo a mim mesma, eu perdoo o mundo, eu perdoo minha família, eu perdoo os meus pais, os meus filhos, o meu marido. E essa prática do perdão é uma prática que nos salva a todo instante. Porque quando a gente faz isso, a gente chama para a nossa vida uma energia que não é comum. Essa energia crística. E isso tem um poder de cura em muitos níveis. E aí, você vai acabar dizendo para mim que aquela situação de estresse, no final das contas, pode até ter sido uma bênção, porque ela te ensinou muitas coisas, muito além dessas 5 dicas que eu estou deixando aqui para você. Lembre-se, estresse nunca vale a pena. Causa envelhecimento, doença, mal-estar, uma série de coisas que você não quer para a sua vida. Então evite isso a qualquer custo. E para evitar muito mais ainda, eu tenho uma dica de ouro para você. Você pode se aprofundar nesse assunto, tornando-se meu aluno, minha aluna. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você dar uma olhada como que é para você se tornar meu aluno através do Manual de Reorganização Interna. Um beijo!